Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, eu vou tentar ser o mais breve possível, para não ficar cansativo esse vídeo aqui, mas, mais uma vez, o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre Maria não interceder, Maria não poder orar, né? E ouvir as orações dos homens que estão na terra, homens e mulheres que estão na terra, porque ela não é divina. Para isso ela teria que ter atributos divinos. Mas ele mesmo auto se refuta. Vou colocar aqui 2 vídeos dele. Ele negando a possibilidade de Maria no céu ouvir as orações. E outro, ele mostrando uma autorrefutação. Vamos lá. Maria não é a mediadora ou a intercessora. Isto porque, se fosse, ela precisaria ter os mesmos atributos da divindade. Quais atributos? Primeiro, onisciência. Segundo, onipresença. Terceiro, onipotência. Pense você, uma pessoa orando no Japão, na Coreia, na China, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, ao mesmo tempo. Para que esta pessoa escutasse esses pedidos de diferentes lugares, em diferentes horários, ou no mesmo horário, ao mesmo tempo, precisaria ter atributos que só Deus os tem. Além do... Ele vai dizer aí que Maria não pode ouvir, né, essas orações em diversos lugares. Por quê? Porque ela não é divina, ela não tem atributos divinos, onisciência, onipresença e onipotência. Principalmente onisciência. Ela não tem conhecimento para ouvir tudo. Mas veja só, por isso que eu digo que ele auto se refuta. 1 Coríntios, capítulo 13, São Paulo vai dizer assim no versículo 12. Agora, aqui em vida, doutor reverendo Augusto Dias Lopes, né? Não, doutor reverendo Hernandes Dias Lopes. Aqui em terra, nós temos o nosso conhecimento limitado. Veja o que São Paulo vai dizer. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Depois quando? Quando já estamos no céu, na eternidade, na glória. A pergunta que fica é: quando nós morremos e fomos sepultados, a nossa alma fica dormindo, como acreditam os adventistas do sétimo dia, outra seita evangélica, ou eles vão desfrutar da glória de Deus? Se eles vão desfrutar da glória de Deus, veja o que São Paulo diz. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Então, existe um limite, uma limitação para nós, seres humanos, aqui na Terra, para o nosso conhecimento. O nosso conhecimento é limitado aqui na Terra. E mesmo o nosso conhecimento sendo limitado aqui na Terra, Deus revela coisas às pessoas. Por exemplo, você pega aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 5, o senhor deve conhecer e os protestantes devem conhecer a fraude de Ananias e Safira. Capítulo 5, Atos dos Apóstolos, versículo 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, de acordo com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas com a conivência da esposa, reteve parte do preço, levando depois uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro, veja, Pedro aqui na terra, com um conhecimento limitado, Deus dá a graça dele tomar esse conhecimento, Deus revela para ele esse fato da fraude de Ananias e Safira. Versículo 3. Disse-lhe então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentires ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Então veja, ele, Ananias e Safira, entre eles dois, eles retiveram a parte. Deus revela
Aqui na terra ainda, Deus revela, faz Pedro participar dos seus atributos. E qual é o atributo que Pedro participa aqui de Deus? O atributo da onisciência, do conhecimento pleno. Então Pedro participa dele e descobre a fraude de Ananias e Safira. Pedro descobre isso. Pedro participa aqui na terra. Os apóstolos, os profetas, os servos de Deus que estejam aqui nessa terra e de alguma forma recebem revelações privadas, né, de fatos, de enganos, de acontecimentos, da morte de alguém. Essas revelações, isso só Deus conhece, mas Deus dá a conhecer a um dos seus servos. Aqui a gente vê Pedro tomando esse conhecimento, né? Os profetas do Antigo Testamento todo, os apóstolos tomaram conhecimento de coisas que estavam ocultas. Coisas que estavam ocultas. Como é que Paulo via espíritos espalhados pelos ares e que combatia contra os crentes? Porque Deus dava o quê? O conhecimento, a ciência perfeita. Existe um dom do Espírito Santo chamado discernimento dos espíritos, ou dom de ciência, ou discernimento. Ou seja, Deus nos faz aqui nessa terra participar dos seus atributos. Como é que um homem faz milagres? Ele não faz. Como é que Pedro, passando por um lugar, por uma estrada, as pessoas deitadas na calçada, a sombra de Pedro curava? Como é que o avental de Paulo, que Paulo usava para curtir couro, como é que o avental de Paulo cura? Como é que os apóstolos, como por exemplo Pedro, Tiago e João, queriam orar para descer fogo do céu? Quem faz tudo isso é Deus, mas os apóstolos participam dos atributos divinos aqui nesse mundo, aqui neste mundo. Aí agora ele vai falar sobre só há um único mediador, Jesus Cristo. Isso aqui eu já falei sobre isso no vídeo anterior, refutando essa falácia de que Cristo é o único mediador. Cristo é o único mediador, mas não é Cristo cabeça. É Cristo cabeça e corpo. Ou seja, os santos, os salvos, os que estão no céu formam o corpo de Cristo e participam de maneira perfeita, como São Paulo mostra aqui, né? Quando chegar o que é perfeito, 1 Coríntios 13, 12, agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Esse depois é quando? Quando estão no céu. E os salvos, os redimidos, depois de sua morte, ou seja, os santos, eles estão no céu e participam dessa única mediação de Cristo Jesus. Participam. E participam como? Eu vou mostrar, mas primeiro deixa ele auto se refutar aqui. Ele vai falar de Jesus como o único intercessor, já refutei isso a diversos protestantes, mas veja em outro vídeo, né, na verdade é um áudio dele, falando sobre os santos, os salvos no céu, participando e conscientes de tudo que está acontecendo no céu. Ele só não tem coragem de dizer que lá eles podem interceder. Mas contraria o ensino bíblico de que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, veja. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Quem são esses? É uma descrição dos anjos e dos remidos. Preste atenção nisso. Quem foi a primeira pessoa a morrer na história? Abel. Todos os crentes salvos pela graça, desde Abel. Abel foi salvo pela graça, como nós somos. Estão fazendo o que lá no céu? A alma deles. O corpo não, o corpo está na terra. A alma está lá, reinando. Reinando com ele. O reinado do capítulo 20 não é na terra, é no céu. Portanto, o milênio não é aqui não, é lá em cima. Reinado das almas, no céu. Quando um crente morre, para onde vai sua alma? Para o céu. Está dormindo lá? Não, está reinando.
consciente, desfrutando das glórias celestes. Parcialmente porque só está a alma, o corpo não está ainda, o corpo está na sepultura. Quando Jesus voltar, então, montado nesse cavalo branco, isso é uma figura, isso é uma imagem. Esse exército vem com ele. Veja, meus irmãos, então aqui nós podemos ver que esse áudio dele, né, de outra pregação dele, já autorrefuta o seu primeiro. Ele vai dizer que Maria, que os santos não podem interceder, não podem fazer nada, porque só quem tem os atributos divinos pode fazer isso. E nesse outro áudio aí, ele mesmo vai dizer que os salvos, os redimidos, um exército dos anjos e dos santos estão onde? No céu. Estão no céu fazendo o quê? Dormindo. Aqui ele já fala isso para combater uma heresia adventista, mortalista, e uma heresia das Testemunhas de Jeová, que vai dizer que a alma morre junto com o corpo. E tem outras igrejas protestantes, outras seitas protestantes, que vai dizer que mesmo que a alma não morra, né, com o corpo, mas ela está em um estado de sono. Ela não está participando das glórias de Deus no céu. Então, quando ele vem dizer aqui que os salvos estão no céu participando dos atributos, aqui ele diz, está participando da glória. Se está participando da glória, está participando dos atributos divinos. Então, veja, na carta, ou melhor, no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, eu vou ler do 6, só para você ver que não é somente os anjos que participam dos atributos divinos. Não é somente os anjos que participam da glória divina. Veja, versículo Apocalipse 5, 6. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé como que imolado. Então veja, entre o trono com os 4 viventes e os anciões, existia um trono onde estavam os 4 viventes e existia também o trono dos anciões, né? Entre esses tronos, ele viu um cordeiro de pé, como que imolado. Esse é Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Então veja, Jesus tinha 7 chifres e 7 olhos. 7 chifres significa que tinha todo o poder, toda a plenitude do poder. Todo o poder ele tem. E 7 olhos, ou seja, quer dizer que ele tem todo o conhecimento, que ele consegue conhecer, que ele conhece todas as coisas. Que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então veja, os 7 chifres, os 7 olhos, são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, a plenitude de Deus. Versículo 7. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Versículo 8. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Isso é no céu. Cada um com uma cítara. Veja, os 24 anciões e os 4 viventes prostraram-se diante do Cordeiro, prostraram-se diante de Jesus no céu. Cada um deles com uma cítara e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Então veja, os anciões e os 4 viventes se prostraram diante de Jesus com taças, que são as orações dos santos. Com taças, que são as orações dos santos. Ou seja, Jesus Cristo, que tem todo o poder, 7 chifres, Jesus Cristo, que tem todo o conhecimento, 7 olhos, recebe da mão dos 4 viventes e dos 24 anciãos taças, e essas taças aqui é simbólica, com a oração dos santos.
E essa oração dos santos aqui não é dos santos do céu, porque os santos do céu não precisam mais orar pedindo alguma coisa, porque conhecimento era limitado, agora deixa de ser limitado, conhece perfeitamente, porque vê Deus face a face. Então, não é a oração dos santos do céu, é a oração dos santos na terra, ou seja, da igreja, daqueles que formam a chamada igreja militante. A igreja triunfante, representada aqui pelos 4 viventes, os 24 anciões e também os anjos, recebem em taças, claro que aqui uma simbologia, mas, ou seja, recebem as orações dos santos da igreja militante que está na terra e oferece essas orações ao Cordeiro. Oferece ao Cordeiro. Apocalipse capítulo 8, a partir do verso 1, mostra algo semelhante dos anjos entregando as orações a Deus. Veja, os anjos participam da glória de Deus, participam, como o Hernandes Dias Lopes auto se refutou aí dizendo no seu segundo vídeo, que os anjos e santos, os remidos, participam no céu da glória de Deus, participam da glória, desfrutam da glória. Estão dormindo lá? Ele vai dizer que não estão dormindo. Se não estão dormindo, estão fazendo o quê? Veja, os 24 anciões e os 4 viventes, que representam toda a igreja, estão recolhendo em taças, claro que de maneira simbólica, ou seja, estão recebendo as orações dos santos da terra, ou seja, dos crentes que estão na terra, e oferecendo ao Cordeiro como um incenso de suave odor. Os anjos fazem a mesma coisa. Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio durante cerca de meia hora. Então aqui está no céu. Vi então, João diz, os 7 anjos que estão diante de Deus. Deram-lhe 7 membros. Deram-lhe 7 trombetas. Tudo 7, porque quer dizer que a plenitude. No céu nós participamos da plenitude de Deus, de todos os atributos de Deus. Outro anjo veio prostrar-se junto ao altar, com um turíbulo. Turíbulo é um incensário, né? Que usa para incensar. Com um turíbulo de ouro. Deram-lhe grande quantidade de incenso, para que o oferecesse com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo, a fumaça do incenso, com as orações dos santos, subiu diante de Deus. O anjo tomou depois o turíbulo, encheu com o fogo do altar e o atirou à terra. Seguiram-se trovões, clamores, relâmpagos e um terremoto. Então aqui já é suficiente para mostrar que a falácia se faz um espantalho. Maria não é divina, então não pode ouvir oração. Os anjos não são divinos, então não pode ouvir oração. Os santos que estão no céu não são divinos, então não pode ouvir orações. Só que São Paulo vai dizer que quando chegarmos na condição daquilo que é perfeito, nós veremos Deus face a face. E o nosso conhecimento deixa de ser limitado e nós conheceremos como nós somos conhecidos. Eu vou ler de novo, 1 Coríntios 13, 12. Agora, Dr. Hernandes Dias Lopes, agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora, o seu conhecimento é limitado. E mesmo limitado, nós podemos conhecer coisas que estão ocultas, como Pedro descobriu a fraude de Ananias e Safira. Agora, meu conhecimento é limitado. Mas depois da morte, depois que eu estiver no céu, participando da glória divina, conhecerei como sou conhecido. Então, conhecerei como sou conhecido. Então, Deus me conhece completamente,
eu conhecerei Deus completamente, porque estarei todo em Deus, sem limitação nenhuma mais, e daí eu posso participar dos atributos divinos. E ele conclui aqui a sua autorrefutação. Deixa ele concluir. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Seguiam um exército, os exércitos que há no céu. Então os salvos voltam com ele em glória, com esse cortejo de anjos e de remidos, com ele em glória. Até porque vestiduras brancas de linho finíssimo traz a ideia da justiça, que nós somos cobertos com ela, linho finíssimo. Então é isso, meus irmãos. Autorrefutação, né? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele se refuta. E nós podemos ver que no céu, os santos, Nossa Senhora, São José, os anjos, não estão dormindo. Estão participando da glória divina. E participando da glória divina, participam dos atributos divinos. Por isso eles podem ouvir as nossas orações. Amém. Deus abençoe.